A gente tem visto nos últimos anos um cenário em que a exigência de profissionais de marketing tem sido cada vez maior, o número de cargos e de habilidades necessárias dentro da área de digital tem sido cada vez mais abrangente, e a gente vê agora uma tendência muito forte da área de growth marketing se instalar em empresas fora do mundo startup, do mundo SaaS, né, com uma mentalidade de crescimento muito ligada àquilo que já se fazia no mercado de SEO, que já se fazia no mercado de CRO, mas agora atuando em diversos outros mercados, como e-commerce, como geração de leads, como marketplaces e como várias outras empresas, até mesmo em mercados tradicionais, como o mercado imobiliário ou como o mercado bancário. Então, para você que está enfrentando o desafio de construir uma house ou de construir um time interno e precisa saber quais posições você precisa ter dentro e quais coisas você pode terceirizar, o papo de hoje, a nossa conversa é sobre como construir o seu Dream Team de marketing digital. Meu nome é Rafael Reis, eu sou fundador da Web Estratégica, uma agência focada na jornada do cliente. A gente constrói conteúdo, a gente desenvolve estratégias de marketing de conteúdo, SEO, metrificação, otimização da jornada, para ajudar os nossos clientes a gerarem mais leads e gerar mais vendas. E uma das coisas que vários clientes têm trazido para a mesa com a gente, têm pedido orientação, têm marcado papos para a gente discutir, é sobre posições no time interno de marketing. Essa é uma realidade que varia muito. Em cada cliente a gente vê um perfil de equipe. É muito incomum as equipes terem exatamente os mesmos cargos. A gente vê empresas com equipes de 5 pessoas e equipes com equipes de 27, 28, 30 pessoas. Né? Isso varia muito, mesmo em empresas mais ou menos do mesmo pote. E aí tem surgido essa conversa de quais são as posições essenciais que eu tenho que ter dentro do meu time para ter uma performance de digital otimizada. Então a gente trouxe aqui algumas posições interessantes, alguns cargos, digamos assim, né? Mas a gente prefere pensar em termos de funções que são importantes você ter na sua equipe, no seu time, e que vão ajudar a desenvolver o digital de uma forma otimizada, com uma visão 360 graus, aproveitando a maior parte dos canais e construindo uma presença digital efetiva, né, que realmente traga resultados para o seu negócio. Então vamos falar sobre algumas dessas funções, o que é esperado desses profissionais e quais são as habilidades principais que esses profissionais têm que ter. Algo que acontece muito no LinkedIn é o pessoal criticar determinadas divulgações de cargos, né, trazendo habilidades que são de outras áreas. Então, por exemplo, vagas de SEO exigindo que o profissional tenha domínio do Google Ads, ou vagas de Google Ads exigindo que o profissional tenha conhecimentos profundos de SEO. Que são coisas que no dia a dia, em tese, ele não deveria fazer, mas existe uma confusão muito grande por quem não é da área, por quem não é especialista em quais são as atribuições e as habilidades que cada um desses profissionais tem que ter. Como eu falei aqui na abertura, existe uma tendência da área de growth chegar junto à área de marketing como um todo, e existe aí um jogo político de quem manda em quem. Né? Então a galera de growth desenha o guarda-chuva de growth em cima e o marketing respondendo para growth, e a galera de marketing desenha marketing como guarda-chuva e growth respondendo para marketing. Obviamente é uma discussão interminável, em que ninguém está certo e ninguém está errado, depende dos objetivos, depende da estratégia, depende do que a organização pretende atingir. A questão é, não dá para você não ter hoje um profissional de growth, com a mentalidade de growth dentro de uma área de digital. Tá? Até um tempo atrás era mais comum a gente chamar essa função ou esse profissional de growth hacker, né? Mas o termo hacker ou o hacking, né, de growth hacking, ele meio que tem caído em desuso e a gente ficou só com o growth, que é a mentalidade. Quais são as habilidades que esse profissional tem que ter? Alta capacidade analítica, né, uma capacidade de analisar cenários e entender estratégias que funcionam e não funcionam, domínio da jornada do cliente, domínio dos canais de aquisição, então conhecer todos os canais de aquisição possíveis, aquilo que no mercado de startups a gente chama de tração, né, qual canal vai dar tração para cada perfil de negócio, todas as plataformas usadas para medir a experiência do cliente,
e o comportamento do cliente ao longo da jornada. Então, Google Analytics, Google Tag Manager, Search Console, as ferramentas para cálculo de CAC, de LTV, de churn, de retenção de clientes. Então, todas as métricas importantes para você analisar o processo de crescimento. Uma outra função importantíssima para ter nesse time, e é óbvio que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, é a função de SEO. O orgânico sempre foi um canal importante e a gente tem visto clientes com orgânico muito baixo. Um cliente que a gente está trabalhando agora tem só 10% da aquisição dele vindo por canais orgânicos. É muito baixo. O benchmark de mercado está em torno de 28%, sendo que o desejável estaria acima de 30%. É óbvio que no cenário da web de hoje é muito difícil você conseguir ter mais do que 50%, porque o Google está muito competitivo. Mesmo o Mercado Livre, que tem uma proeminência gigantesca, mesmo a Amazon não tem 50% de aquisição via orgânico, mas 10% é muito baixo. Tá? Então 28% aí é meio que o benchmark, né? É a referência de mercado, e o desejável estaria acima de 30%. Perfil desse profissional: extremamente analítico, conhecimento técnico de plataformas e de ferramentas, especialização na jornada do cliente, então entender quais etapas da jornada passam pelo search, passam pela busca, identificação de erros de programação, erros de desenvolvimento, erros de codificação, entendimento de perfis de personas, né, que vão ser construídos junto com a equipe de conteúdo, com a equipe de growth, com outras áreas, mas é preciso entender muito sobre persona e comportamento. Entendimento e domínio de ferramentas de pesquisa de palavra-chave, de metrificação, de análise de sites, desde um Screaming Frog e um SEMrush, até as ferramentas óbvias, né, como o Search Console, como o Google Analytics. Tá? E é um cara que tem que gostar muito de Excel, porque ele vai trabalhar muito com planilha, com métrica e com acompanhamento. Né? Pode ser o Google Drive, pode ser outras ferramentas, mas basicamente tem que gostar de planilha. Tá? Essa é uma figura que deveria existir em todas as equipes de digital. Uma outra figura, e aí provavelmente várias dessas, né, uma outra função importante, é o analista de conteúdo. É o profissional que vai pensar no conteúdo ao longo dessa jornada. Tanto conteúdo para blog, para hub de conteúdo, quanto conteúdo para e-mail marketing, conteúdo para relacionamento, conteúdo para podcast, conteúdo para venda, conteúdo para landing page, conteúdo para vários aspectos. Em algumas equipes você já tem a figura do copywriter, cuidando especificamente do conteúdo de venda, mas isso ainda não é o mais comum, não é o que a gente vê na maior parte das empresas do mercado. O que esse profissional tem que dominar? Estudo de persona, ele tem que ser o rei das personas, tem que entender tudo, ou a rainha das personas, tanto faz. Entender muito sobre a jornada do cliente e o impacto de diferentes conteúdos ao longo de diferentes etapas da jornada. Identificação de particularidades do perfil desse cliente, né? Então, como é que eu faço com que a minha persona se alinhe com o meu perfil ideal de cliente, o meu ICP? Tá? Esse é um ponto específico que depois eu vou dedicar um vídeo inteiro só a ele. A identificação de redes sociais para posicionamento da marca. Então, o analista de conteúdo é o responsável por pensar no conteúdo que vai tanto para search quanto para social, e principalmente na integração desses dois perfis de conteúdo. E habilidade de criação de etapas dentro dessa jornada e metrificação dos resultados dessas etapas. Então, o que é que está me gerando mais lead, o que é que está me gerando mais venda, o que é que está me gerando mais conversão, são funções que vão interagir entre o profissional de growth e o analista de conteúdo. Uma outra figura imprescindível é o analista de mídia. É o profissional que vai olhar para a mídia, e aí é muito comum você ter vários desses profissionais em cada time. Né? Tem empresas que têm optado por terceirizar 100% da mídia com agências, e tem empresas que têm optado por gerenciar 100% da mídia dentro de casa. Existem prós e contras em cada uma das decisões. Né? A vantagem de você estar dentro de uma agência é que a agência geralmente está mais ligada em movimentos de mercado, está conhecendo várias plataformas e várias formas de você anunciar em canais diferentes, está trocando informações entre diferentes contas.
então existe um aprendizado entre diferentes mercados, mas você não tem a dedicação de um profissional específico para a sua conta, para o seu mercado, para aquele projeto específico, que vai ter um aprendizado mais aprofundado sobre o comportamento daquele mercado. Então, tem prós e contras aí, logicamente também daria para discutir durante horas aqui sobre qual é o melhor formato, mas é uma função importante dentro de um time de digital completo. Distribuição de orçamento para as campanhas, captação de leads para a marca é onde a mídia mais vai atuar, otimização de campanhas de mídia, de remarketing, campanhas de alcance, campanhas de conversão, campanhas de remarketing, campanhas de relacionamento, campanhas de todos os perfis, né? É esse analista que vai cuidar. Tem que ter domínio de Google Ads, tem que ter domínio da rede de display do Google e de plataformas que interagem com a rede de display, tem que ter domínio da rede de pesquisa e entender muito o comportamento e funil, tem que ter domínio de YouTube. O YouTube hoje é um dos canais mais baratos para se anunciar online, mas é um canal de construção de marca, de construção de relacionamento, não é um canal tipicamente de conversão direta. Óbvio que existem exemplos em que isso acontece. Um conhecimento profundo de Facebook Ads e Instagram Ads, né? Você anuncia no Instagram através da ferramenta de gestão de anúncios do Facebook, então é preciso conhecer os dois lados. LinkedIn Ads é desejável para empresas B2B, é caro, todo mundo sabe, né? O custo por clique chega a ser 10 vezes mais caro do que no Google ou no Facebook, mas a qualificação desses cliques também é muito maior. Então, é uma ferramenta para B2B imprescindível. E um conhecimento de remarketing e de tagueamento, né? De metrificação das etapas ao longo das estratégias de mídia. Uma função interessante de ter dentro de um time de digital é um profissional de inbound. Hoje, muitas vezes, as empresas estão trocando o profissional de inbound por um profissional de growth, sendo que eles têm objetivos um tanto diferentes, que para algumas empresas isso vai fazer uma grande diferença, para outras essa diferença vai ser muito sutil. O cara de inbound ele vai construir, junto com o analista de conteúdo, com o profissional de growth, os conteúdos relevantes para a persona, vai construir o estudo dessa jornada, vai trabalhar com as ferramentas de automação e captação de leads, vai construir as regras de relacionamento, vai identificar melhores resultados, vai fazer acompanhamento dessas métricas e vai interagir com a equipe de conteúdo, com a equipe de SEO, com a equipe de mídia, com a equipe de growth. Growth geralmente vai estar com a mentalidade focada no crescimento, na geração de demanda. Inbound vai estar focado também no crescimento e na geração de demanda, mas no relacionamento com essa base de leads instalada. Então, são funções que, em muitos aspectos, se sobrepõem, mas também se complementam. O cara de growth ele vai ter um olhar mais estratégico, mais focado em análise de canais como um todo e de métricas de conversão e retenção de clientes. E o cara de inbound vai estar mais focado na geração de lead e no relacionamento e nutrição com esses leads para a geração de oportunidades comerciais. Então o growth ele olha para a jornada como um todo, o inbound ele olha para a jornada de aquisição de lead e de conversão desses leads. Então tem uma integração ali com a equipe de vendas, com a equipe de atendimento comercial especificamente. Uma função importante que não pode ser ignorada e que muitas vezes acaba sendo empurrada para a galera de conteúdo ou para a galera de inbound ou para as outras áreas é o design. É fundamental você ter um designer no time e uma pessoa que está pensando graficamente o tempo todo, está pensando na identidade visual, está pensando nas landing pages, está pensando no e-mail marketing, está pensando no design dos posts e dos infográficos, dos diagramas, de toda a comunicação visual. E esse designer está ajudando a construir uma jornada que seja visualmente confortável, que o usuário, o cliente, se identifique ao longo de toda essa jornada. Que em todos os pontos de contato, desde uma rede social, passando por um e-mail marketing, por uma landing page, por um blog post, você vai ter uma identidade única. Isso muitas vezes acaba sendo empurrado para profissionais de outras áreas que não têm uma formação em design e que não vão enxergar isso como um universo 360, vão olhar individualmente para as peças e aí você tem uma comunicação
que não está otimizada da forma como poderia estar. A figura de um dev em muitas equipes vai ser importante, e aí a gente vai entrar numa área controversa. Porque se você vai ter um dev dentro de uma equipe de marketing ou de uma equipe de growth, esse dev vai estar focado em quê? Tipicamente a área de dev ela vai estar com a TI, né, ou ela vai estar em um fornecedor que desenvolveu a plataforma e integra essa plataforma com as demais que você tem. Mas dependendo do nível de profundidade do que você precisa fazer, é importante você ter um dev interno trabalhando nessas integrações e fazendo com que essas ferramentas conversem entre si. Porque nem sempre os profissionais de gestão vão ter o conhecimento de programação. E na maioria dos casos, se você tem uma estrutura muito grande, vai ter muita coisa para integrar, né? Vai ter muitas plataformas, vai ter muita conversa acontecendo entre as plataformas. E aí, se existe a opção pelo desenvolvimento interno, é natural que você tenha que ter pessoas de desenvolvimento, de programação dentro do time. Só que trazer essa responsabilidade para dentro do time de marketing significa assumir determinados riscos também, tá? Então, é algo a se pensar dentro da estrutura de cada time, porque geralmente o marketing vai ser muito dependente da área de desenvolvimento, e a área de desenvolvimento vai ter que estar integrada muito com o time de marketing para que as coisas sejam feitas no ritmo e com a necessidade focada no cliente, né? Então, quando existe um time de TI que atende o marketing, existem ali disputas naturais dessa relação. Isso em alguns clientes que a gente tem trabalhado tem aparecido muito, né? A TI tem várias áreas para atender, o marketing gera muita demanda e muitas vezes esse backlog acaba ficando represado porque a TI tem várias prioridades, né? Então ela tem que atender o pessoal de financeiro, ela tem que atender o jurídico, ela tem que atender a logística, ela tem que atender várias outras áreas dentro da empresa e muitas vezes o marketing não consegue o nível de priorização necessário para aumentar crescimento ou para aumentar vendas. Não é um cenário teórico, é um cenário real, é um cenário que tem acontecido muito. Por isso, em uma ou outra empresa, a gente tem começado a ver devs dedicados dentro da área de marketing para fazer essas integrações, para cuidar dos aspectos de segurança, para cuidar da performance das tecnologias contratadas e da conversa entre essas tecnologias, ainda que use plataformas terceiras. Tá? E isso eventualmente acaba ficando na mão também do profissional de growth, especificamente aqueles denominados como growth hackers acabam puxando funções de dev para a área deles, mas a hora que isso cresce de complexidade, nem sempre o cara tem o domínio de um banco de dados ou de uma linguagem de programação para fazer aquilo acontecer. É natural que você vai precisar de um coordenador para esse time todo, né? E aí esse coordenador ele pode ter vários graus, dependendo da hierarquia das empresas. Então a gente tem visto isso aparecer como coordenador, às vezes a gente tem visto isso aparecer como head, e às vezes isso eventualmente aparece como gerente da área. Muito raramente isso vai aparecer como um CMO, mas existem casos em que essa equipe toda está respondendo direto para o CMO, sim. Assim como em muitos casos não existe a figura de um CMO, e você tem o gerente respondendo diretamente para um CEO ou para um dono, ou alguma coisa nesse sentido. Mas você precisa de uma pessoa focada na gestão desse time, que vai ter que entender de gestão de pessoas, priorização de demandas, alinhamento de tarefa, gerenciamento das etapas desses projetos, resolução de conflitos, né? Precisa ser uma pessoa muito boa de negociação e de conflitos tanto com fornecedores, tanto de tecnologia quanto de serviços, quanto conflitos internos dentro da própria organização, conflitos ou de interesses ou de poder, né? E eles acontecem bastante. Em N cenários, em N tamanhos de empresa, a gente tem visto isso acontecer. Então, essa pessoa tem que ser muito conciliadora, tem que ser muito inteligente no discurso e na negociação para conseguir que o projeto ande na velocidade que o negócio precisa. E essa pessoa tem que ter poder de tomada de decisão, né? Ela tem que ter alçada para tomar determinadas decisões relativas a orçamentos, a contratação e demissão de fornecedores, a gestão de recursos dentro da área de marketing ou da área de growth para que o resultado venha, né? Para que o retorno do investimento efetivamente aconteça.
Até alguns anos atrás você tinha estruturas mais lineares e que vinham já de muitos anos, e agora muitas dessas estruturas têm evoluído e têm sido questionadas. Então são funções que são importantes dentro de um time e que seria importante para uma empresa de médio e grande porte ter essas funções devidamente organizadas dentro do time. Ah, mas eu não posso ter outras funções? Lógico que pode, até deve. Mas aquelas que a gente tem visto como essenciais e que têm aparecido mais no mercado dentro das estruturas são essas funções. Eu não vou entrar aqui nas funções do time de vendas e no relacionamento com o time de vendas, porque aí a gente começa a ampliar ainda mais essa estrutura, mas é claro que existe um jogo de poder aí e uma disputa entre quem manda na conversão e quem manda no relacionamento com o cliente, se é marketing ou vendas, sendo que no mundo ideal, marketing e vendas estão dentro do mesmo fluxo. Eles fazem parte de uma mesma jornada. O marketing gera demanda, vendas fecha o negócio, mas isso para o cliente é um fluxo transparente. Na maior parte das organizações não é assim que acontece no dia a dia, então eu não vou entrar nessa seara agora, porque a gente abre um loop de discussão que poderia durar horas. Isso aí pode ser papo ou tema para uma live, para uma discussão específica, porque em cada organização isso acontece de um jeito diferente. Às vezes você tem um head de vendas e um head de marketing, às vezes você tem um CMO cuidando das duas áreas, às vezes você tem um CMO cuidando da marketing, um CSO cuidando de vendas, às vezes você tem um diretor de vendas disputando poder com um gerente de marketing. Então, assim, essas estruturas mudam bastante de negócio para negócio e nem sempre essa hierarquia é clara dentro das organizações. Quanto mais clara for, em tese, melhor o processo acontece, mas nem sempre elas respondem para o mesmo head ou para o mesmo C-level e nem sempre elas estão trabalhando com as mesmas KPIs, com os mesmos indicadores de sucesso. E aí você vai ter conflitos de interesse naturais dessas estruturas. Como o nosso foco não é trabalhar com consultoria de gestão organizacional, então esse é um papo para outro vídeo, para outro contexto. A ideia aqui era falar das funções que realmente são importantes você pensar em ter no seu time, se você tiver verba e estrutura para comportar todas essas pessoas dentro, você vai ter um time preparado para ajudar o seu negócio a crescer. E aí entra o segundo momento do vídeo, um outro ponto importante, que é o que é que eu tenho que fazer interno e o que é que eu tenho que terceirizar. Tipicamente, qual é o nosso entendimento? Aquilo que é estratégico, você tem que ter dentro de casa. Aquilo que é operacional, você pode terceirizar. Eu posso ter operacional dentro de casa? Pode, mas tipicamente isso vai custar caro em termos de performance. Um fornecedor tende a conseguir te entregar o operacional com mais volume, com mais qualidade do que uma operação conduzida dentro de casa. Ah, mas eu não posso terceirizar a estratégia? Pode terceirizar a estratégia. Muita gente prefere ter uma agência terceirizada, cuidando inclusive da estratégia de negócio, ou até uma consultoria cuidando da estratégia, ao invés de ter um time interno cuidando da estratégia. E aí você tem, de novo, prós e contras e implicações nessa decisão. O facilitador do raciocínio costuma ser estratégia dentro de casa, execução terceirizada. Se você tem o time estratégico dentro de casa e você terceiriza a parte de execução, você consegue ter um controle de qualidade e um entendimento, uma visão do todo dentro desse próprio time. Se você faz a execução dentro de casa, você vai ter um custo maior para essa execução, um timing maior para essa execução, mas você consegue ter um controle mais preciso, mais avançado em cima da qualidade desse material. Em casos em que o conteúdo é muito técnico ou que a jornada é muito técnica, pode ser difícil terceirizar a produção desse conteúdo. E aí, nesse caso, você vai precisar ter um time interno fazendo isso. Em casos muito específicos, você vai precisar ter toda a gestão de vendas dentro de casa. Em outros casos, é possível terceirizar uma parte dessa gestão de vendas. Tem mercados que terceirizam todo o processo de vendas, como, por exemplo, o mercado imobiliário, em que boa parte das vendas são realizadas por corretoras ou por imobiliárias. Tem mercados em que 100% das vendas
são vendas externas, como o mercado, por exemplo, de plano de saúde, né, em que você tem poucas conversões realizadas internamente. E tem mercados em que você tem modelos mistos, como o mercado financeiro, em que você tem bancos atuando, você tem corretoras atuando, você tem gestores independentes atuando, e você tem corretores independentes fazendo esse papel também. Então você tem vários tipos de players trabalhando dentro do processo. Então você vai ter time interno atendendo o cliente, você vai ter corretores atendendo o cliente, você vai ter gestores atendendo o cliente, o mesmo cliente. Então não existe um modelo final em que você fale, não, tem que ser assim ou tem que ser assado. Existe aquele modelo que vai se encaixar melhor com a cultura da sua organização, com a estrutura da sua organização e com os objetivos que você tem para alcançar. Mas, a grosso modo, estratégia dentro de casa, execução terceirizada costuma ser um modelo de sucesso bem viável para a maior parte das empresas. Você mantém o pensamento e a análise dentro de casa e você terceiriza o executivo, o operacional, a parte técnica muito específica, em que aí você vai ter fornecedores que conseguem fazer isso a um custo-benefício melhor do que você internalizar essa operação. Bom, não tem resposta pronta, né? Não tem uma fórmula de sucesso que funcione para todo mundo, mas a gente tentou trazer aqui alguns pontos de reflexão que você possa olhar e tomar as suas decisões com um pouco mais de luz, né? E com um pouco mais de benchmark sobre como o mercado tem feito. Espero que faça sentido, que ajude na formatação do seu time e a gente fica à disposição para ajudar na construção desse plano de sucesso, na construção dessa equipe e das funções que fizerem sentido para você buscar terceirizar com uma agência especializada. O nosso trabalho é construir jornadas de compra, jornadas do cliente, otimizar a conversão, otimizar conteúdo, otimizar posições no Google, otimizar métricas e fazer com que tudo isso gere mais resultado no fim das contas, que cada real investido retorne múltiplas vezes em forma de vendas e de lucro para o seu negócio. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, o seu like, ou deixa um comentário aqui complementando algum ponto. E se você quiser receber mais conteúdo como esse, assina o nosso canal, clica no sininho para ser notificado ou compartilha esse vídeo com outras pessoas para as quais você acredite que ele possa ser útil. É isso aí, meu nome é Rafael Reis, sou fundador da Web Estratégica e a gente está aqui para ajudar o seu negócio a crescer no ambiente digital.